Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Literatura Sonora. Agradecemos pela preferência. Que esta experiência venha lhe proporcionar novos aprendizados. Boa audição! Como se inventaram os almanaques. Summit, bibliógrafo. Não tenho nada contigo. Nem contigo, curioso de histórias poentas. Sumam-se todos, o que vou contar interessa a outras pessoas menos especiais e muito menos aborrecidas. Vou dizer como se inventaram os almanaques. Sabem que o tempo é, desde que nasceu, um velho de barbas brancas. Os poetas não lhe dão outro nome, o velho tempo. Ninguém o pintou de outra maneira. E como há quem tome liberdades com os velhos, uns batem-lhe na barriga, são os patuscos, outros chegam a desafiá-lo, outros lutam com ele, mas o diabo vence-os a todos, é de regra. Entretanto, uma coisa é barba, outra é coração. As barbas podem ser velhas e os corações, novos, e vice-versa, há corações velhos com barbas recentes. Não é regra, mas dá-se. Deu-se com o tempo. Um dia o tempo viu uma menina de 15 anos, bela como a tarde, risonha como a manhã, sossegada como a noite, um composto de graças raras e finas, e sentiu que alguma coisa lhe batia do lado esquerdo. Olhou para ela e as pancadas cresceram. Os olhos da menina, verdadeiros fogos, faziam arder os deles só com fitá-los. Que é isto? Murmurou o velho. E os beiços do tempo entraram a tremer e o sangue andava mais depressa, como cavalo chicoteado, e todo ele era outro. Sentiu que era amor, mas olhou para o oceano, vasto espelho, e achou-se velho. Amar aquela menina a um varão tão idoso? Deixou o mar, deixou a bela, e foi pensar na batalha de Salamina. As batalhas velhas eram para ele como para nós os velhos sapatos. Que lhe importava Salamina? Repetiu-a de memória, e por desgraça dele, viu a mesma donzela entre os combatentes, ao lado de Temístocles. Dias depois trepou a um píncaro, o Chimborazo, desceu ao deserto de Sinai, morou no sol, morou na lua, em toda parte lhe aparecia a figura de bela menina de 15 anos. Afinal ousou ir ter com ela. Como te chamas, linda criatura? Esperança é o meu nome. Queres amar-me? Tu estás carregado de anos, respondeu ela, eu estou na flor deles. O casamento é impossível. Como te chamas? Não te importe o meu nome, basta saber que te posso dar todas as pérolas de Golconda. Adeus. Os diamantes de Ofir. Adeus. As rosas de Sarão. Adeus. Adeus. As vinhas de Engaddi. Adeus. 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 Tudo isso há de ser meu um dia breve ou longe, um dia. Esperança fugiu. O tempo ficou a olhar, calado, até que a perdeu de todo. Abriu a boca para amaldiçoá-la, mas as palavras que lhe saíam eram todas de bênção. Quis cuspir no lugar em que a donzela pousara os pés, mas não pôde impedir-se de beijá-lo. Foi por essa ocasião que lhe acudiu a ideia do almanaque. Não se usavam almanaques. Vivia-se sem eles, negociava-se, adoecia-se, morria-se,
sem se consultar tais livros. Conhecia-se a marcha do sol e da lua, contavam-se os meses e os anos, era, ao cabo, a mesma coisa, mas não ficava escrito, não se numeravam anos e semanas, não se nomeavam dias nem meses, nada, tudo ia correndo, como passarada que não deixa vestígios no ar. Se eu achar um modo de trazer presente aos olhos os dias e os meses, e o reproduzir todos os anos, para que ela veja palpavelmente ir-se-lhe a mocidade. Raciocínio de velho, mas tudo se perdoa ao amor, ainda quando ele brota de ruínas. O tempo inventou o almanaque, compôs um simples livro, seco, sem margens, sem nada, tão somente os dias, as semanas, os meses e os anos. Um dia, ao amanhecer, toda a terra viu cair do céu uma chuva de folhetos. Creram a princípio que era geada de nova espécie, depois, vendo que não, correram todos assustados. Afinal, o mais animoso pegou de um dos folhetos, outros fizeram a mesma coisa, leram e entenderam. O almanaque trazia a língua das cidades e dos campos em que caía. Assim toda a terra possuiu, no mesmo instante, os primeiros almanaques. Se muitos povos os não têm ainda hoje, se outros morreram sem os ler, é porque vieram depois dos acontecimentos que estou narrando. Naquela ocasião o dilúvio foi universal. Agora, sim, disse Esperança pegando no folheto que achou na horta, agora já me não engano nos dias das amigas. Irei jantar ou passar a noite com elas, marcando aqui nas folhas, com sinais de cor, os dias escolhidos. Todas tinham almanaques. Nem só elas, mas também as matronas, e os velhos e os rapazes, juízes, sacerdotes, comerciantes, governadores, fâmulos, era moda trazer o almanaque na algibeira. Um poeta compôs um poema atribuindo a invenção da obra às estações, por ordem de seus pais, o Sol e a Lua. Um astrônomo, ao contrário, provou que os almanaques eram destroços de um astro onde desde a origem dos séculos estavam escritas as línguas faladas na Terra e provavelmente nos outros planetas. A explicação dos teólogos foi outra. Um grande físico entendeu que os almanaques eram obra da própria Terra, cujas palavras, acumuladas no ar, formaram-se em ordem, imprimiram-se no próprio ar, convertido em folhas de papel, graças. Não continuou, tantas e tais eram as sentenças, que a de Esperança foi a mais aceita do povo. Eu creio que o almanaque é o almanaque, dizia ela rindo. Quando chegou o fim do ano, toda a gente, que trazia o almanaque com 1000 cuidados, para consultá-lo no ano seguinte, ficou espantada de ver cair à noite outra chuva de almanaques. Toda a terra amanheceu alastrada deles, eram os do ano novo. Guardaram naturalmente os velhos. Ano findo, outro almanaque, assim foram eles vindo, até que Esperança contou 25 anos, ou, como então se dizia, 25 almanaques. Nunca os dias pareceram correr tão depressa. Voavam as semanas, com elas, os meses, e, mal o ano começava, estava logo findo. Esse efeito entristeceu a terra. A própria Esperança, vendo que os dias passavam tão velozes, e não achando marido, pareceu desanimada, mas foi só um instante. Nesse mesmo instante apareceu-lhe o tempo. Aqui estou, não deixes que te chegue a velhice. Ama-me. Esperança respondeu-lhe com 2 gaifonas, e deixou-se estar solteira. Há de vir o noivo, pensou ela. Olhando-se ao espelho, viu que muito pouco mudará.
Os 25 almanaques quase lhe não apagaram a frescura dos 15. Era a mesma linda e jovem esperança. O velho tempo, cada vez mais afogueado em paixão, ia deixando cair os almanaques, ano por ano, até que ela chegou aos 30 e daí aos 35. Eram já 20 almanaques, toda a gente começava a odiá-los, menos Esperança, que era a mesma menina das 15 primaveras. 30 almanaques, 40, 50, 60, 100 almanaques, velhices rápidas, mortes sobre mortes, recordações amargas e duras. A própria Esperança, indo ao espelho, descobriu um fio de cabelo branco e uma ruga. Uma ruga. Uma só. Outras vieram, à medida dos almanaques. Afinal, a cabeça de Esperança ficou sendo um pico de neve, a cara, um mapa de linhas. Só o coração era verde como acontecia ao tempo, verdes ambos, eternamente verdes. Os almanaques iam sempre caindo. Um dia, o tempo desceu a ver a bela Esperança, achou a anciã, mais forte, com um perpétuo riso nos lábios. Ainda assim te amo, e te peço, disse ele. Esperança abanou a cabeça, mas, logo depois, estendeu-lhe a mão. Vá lá, disse ela, ambos velhos, não será longo o consórcio. Pode ser indefinido. Como assim? O velho tempo pegou da noiva e foi com ela para um espaço azul e sem termos, onde a alma de um deu à alma de outro o beijo da eternidade. Toda a criação estremeceu deliciosamente. A verdura dos corações ficou ainda mais verde. Esperança, daí em diante, colaborou nos almanaques. Cada ano, em cada almanaque, atava a Esperança uma fita verde. Então a tristeza dos almanaques era assim alegrada por ela, e nunca o tempo dobrou uma semana que a esposa não pusesse um mistério na semana seguinte. Deste modo todas elas foram passando, vazias ou cheias, mas sempre acenando com alguma coisa que enchia a alma dos homens de paciência e de vida. Assim as semanas, assim os meses, assim os anos. E choviam almanaques, muitos deles entremeados e adornados de figuras, de versos, de contos, de anedotas, de mil coisas recreativas. E choviam. E chovem. E hão de chover almanaques. O tempo os imprime, esperança os brocha, é toda a oficina da vida. Fim. Querido ouvinte, obrigado por acompanhar a mais este vídeo. Sinta-se à vontade para avaliar o conteúdo e comentar. Se desejar, compartilhe e inscreva-se. Um grande abraço para você.